Olá, seja bem-vindo a mais um Folha da Região Entrevista. E hoje nós recebemos aqui na TV Araçatuba o Dr. Lorival Ferreira dos Santos, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. Seja muito bem-vindo, Dr. Lorival. Muito obrigado. Formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino em Araçatuba, pós-graduação em Direito das Relações Sociais pela Instituição Toledo de Bauru e mestre em Direito Processual Civil pela Unip de Campinas. Dr. Lorival, vou começar com um tema que tem a ver com o seu histórico passado. Em 98, o senhor participou de um ciclo de palestras sobre a Constituição Portuguesa em Lisboa. Vamos fazer uma comparação en passant entre Constituição brasileira e portuguesa. Qual das duas é mais eficiente? Olha, eu diria que a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, ela constituiu um avanço para os brasileiros, porque ela trouxe garantias com relação aos direitos individuais, e também procurou proteger os direitos sociais. Antes, veja você que antigamente, na Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, esses direitos sociais estavam lá no artigo 165, veio para o artigo 7. Os direitos de garantias individuais estavam lá no artigo 153, veio para o artigo 5º. Daí a importância. E daí nós temos princípios como o princípio da dignidade humana, a valorização social do trabalho, a valorização da livre iniciativa. Então, eu particularmente sou muito feliz com a Constituição de 88. É bem verdade que lá a Constituição Portuguesa, lá se vão vários anos, desde 98 para cá, mas eu valorizo muito a Constituição brasileira de 88, porque trouxe garantias aos cidadãos brasileiros. O senhor acha que ela precisa passar por reformas? Não creio. Talvez haja alguns pontos, algumas situações pontuais que requeira alguma modificação, mas de ordem geral eu acho que ela é muito boa, e por isso nós a valorizamos. Falando ainda das suas participações em congressos internacionais, o senhor já participou de congressos sobre direito trabalhista na Itália. O Brasil hoje tem melhores condições de trabalho com relação aos italianos? Não, acho que não. Bom, primeiro que no Brasil existe aquela chamada despedida sem motivo, despedida sem justa causa, E evidentemente que nós tivemos no passado uma convenção de número 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que procurava, digamos assim, proteger o trabalho. Mas de alguns anos depois, essa convenção foi, digamos assim, denunciada. E nos dias de hoje, a situação, dada a situação econômica, está muito ruim, porque há um nível de desemprego muito elevado. Recentemente, só para se ter uma ideia, nós tivemos uma despedida coletiva no âmbito da nossa jurisdição de 798 trabalhadores de uma empresa. O nosso tribunal tem uma política, digamos assim, judiciária de não tolerar as despedidas coletivas sem que haja uma negociação com o sindicato representativo da categoria profissional. Isso vem acontecendo? E o tribunal, o presidente do tribunal, nós realizamos 2 audiências, uma delas agora recentemente, numa segunda-feira, e designamos uma data para realizar uma outra na sexta-feira, e conseguimos ali um acordo, botando fim àquelas dispensas, com o estabelecimento de um layoff para a qualificação profissional,
uma indenização compensatória para aqueles que quisessem sair ao final do layoff e outras garantias. Então, está se ocorrendo hoje muitas dispensas no estado, no interior do estado de São Paulo, aproximadamente cerca de 8%. Então, eu quero crer que a situação é um pouco mais difícil do que a situação que vive a Itália, né? Então, por isso, a gente está aí rezando e acreditando. Como eu sou otimista, eu tenho esperança que o Brasil melhore e acredito nisso. O senhor falou dessa questão do desemprego. Nós passamos por um momento de crise, claro. Vemos a volta da inflação. Como fica a situação dos desempregados nesse cenário atual? O senhor vê dificuldade para essas pessoas? Não, claro que vejo. Eu costumo dizer que o maior patrimônio que o trabalhador tem é o emprego, né? É dali que ele tira o rico dinheirinho para o sustento e para pagar as necessidades vitais da vida, né? Então, por isso que penso eu que houve aí também, por parte do governo federal, um programa de proteção ao emprego, e a nossa esperança é que os empregadores possam aderir para amenizar esta situação, porque o empresário também, se não tem movimento, não tem produção, ele terá dificuldade, evidentemente, de manter o nível de emprego, né? Mas sim, acho que os trabalhadores sempre fizeram um sacrifício. Eu acho que nesse momento deve haver um sacrifício de todos. Coletivo, né? Coletivo, exatamente. O número de empregados que entram com ações contra seus empregadores cresceu nessa leva de demissões? Cresceu. Só para dar um exemplo a você, lá no município de Paulínia, onde tem um polo petroquímico de uma empresa poderosa da Petrobras, nós tivemos um aumento de número de reclamações trabalhistas, que esse aumento chega a cerca de 150% o número de reclamações trabalhistas. Isso, evidentemente, em razão do fechamento, né, de muitas empresas terceirizadas, né, que é uma outra polêmica que demandaria uma entrevista para falar sobre a terceirização no país, que há uma preocupação muito grande com relação aos operadores do direito, exatamente em razão da precarização das relações de trabalho. O senhor veio para Araçatuba na inauguração do Centro Integrado de Conciliação do Primeiro Grau de Circunscrição de Araçatuba. Qual a importância desse centro no processo de conciliação do trabalho? Muito grande, muito grande. Você sabe que a Justiça do Trabalho sempre teve, desde o seu nascimento, uma verdadeira vocação conciliatória, né? Mas a partir da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, e está aqui, inclusive, o ministro Lélio Bentes, que é conselheiro do CNJ também, que poderá falar um pouco também sobre o CNJ, nós passamos a lançar um novo olhar sobre as conciliações. Por quê? Porque o Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, sim, mas há cerca de 100 milhões de ações no âmbito do Poder Judiciário no geral. Então, cada 2 habitantes tem uma ação, né? Então, essa cultura da sentença, nós queremos mudar esse paradigma, né? E a partir, então, dessa resolução, o TRT de Campinas passou a lançar um novo olhar. Então, instalamos lá um centro integrado de conciliação no 2º grau, lá perante os desembargadores, e temos lá a nossa vice-presidente judicial, Gisela Rodrigues de Moraes, e mais uma coordenadora e uma juíza auxiliar que nos ajuda a manter contato com a classe patronal, com os grandes devedores, principalmente convidando para lançar um olhar sobre as conciliações. E lançamos também no 1º grau, em Campinas, perante o fórum. O resultado é auspicioso. Por quê? Porque hoje lá se vão mais de 30 milhões de reais em termos de acordo, né? No 2º grau, no tribunal,
Perante o primeiro grau, mais de 40 milhões em acordos. Então, isso representa um avanço extraordinário. Instalamos esses centros integrados em Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, vamos instalar também em Sorocaba, instalamos em São José dos Campos. Uma outra coisa, em Ribeirão Preto, instalamos no dia 28. No dia 29, a juíza coordenadora, juntamente com os magistrados da localidade e da região, e mais os servidores, de forma espontânea, resolveram, juntamente com os advogados, realizar um mutirão de acordo. Realizaram cerca de 120 audiências lá em Ribeirão Preto. Logo no início. Num sábado. Mais de 2 milhões de conciliações. E agora, hoje, eu recebi a boa notícia do meu querido amigo, o juiz diretor do Fórum de Presidente Prudente, José Roberto Dantas Oliva, que ele vai realizar agora, no período de 21 a 25, que é a chamada Semana da Execução, Semana da Conciliação na Execução, eles vão realizar em Presidente Prudente mais de 700 audiências nessa semana. De maneira que está contagiando todos os magistrados e servidores, digamos assim, esse viés da conciliação, esse viés do restabelecimento da paz social. O processo você sabe como começa, você não sabe como termina. E ninguém tem certeza se vai ganhar ou se vai perder. E o que é melhor? A conciliação. A conciliação, porque você já recebe, quita e acaba uma história que não teria um fim previsível. Né? Não teria um fim previsível. E com a conciliação, o fim é previsível e já antecipa a solução, que talvez fosse demorar um pouquinho mais, né? Haja vista, não obstante a Justiça do Trabalho seja hoje uma das mais céleres. Eu costumo brincar com os meus colegas que na Justiça do Trabalho a fila anda. Tá certo? Então, a criação do Centro Integrado de Conciliação em Araçatuba promete, digamos assim, nós temos uma ótima expectativa, e o doutor Antônio Carlos Cavalcante, que vai coordenar esse centro, vai coordenar um centro que envolve toda a região, né? Varas do Trabalho de Birigui, de Penápolis, de Andradina, Posto Avançado de Pereira Barreto, enfim, de toda a região. O senhor falou da Semana Nacional de Execução Trabalhista, que ocorre agora de 21 a 25 de setembro. Perfeito. Qual o procedimento para quem tem processo trabalhista fazer a sua conciliação? Muito bem. Nós temos lá no tribunal, logo que você entra no site do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, uma ferramenta lá que diz conciliar é legal. Então, mas pode mandar pelo conciliar é legal, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, uma mensagem, né? E a vice-presidência judicial vai receber esses pedidos, vai fazer os encaminhamentos. Se o processo estiver no TRT, vai designar de imediato a audiência. Se estiver numa vara do trabalho, vai encaminhar e o juiz vai colocar esse processo em pauta. Tá? Então, esse é o procedimento para aquelas pessoas, seja ele trabalhador, seja ele empregador. Quem tiver interesse em conciliar, basta que encaminhe através do site do TRT. Doutor Lorival, existe um tempo mínimo para que, a partir do momento que a pessoa peça para ser feita a conciliação no processo, até a conciliação ocorrer? Quanto tempo mais ou menos leva? Olha, depende da pauta também, né? Porque você sabe que o interior do estado de São Paulo cresce a cada dia, né? Há uma descentralização, as cidades crescem, a exemplo de Araçatuba, né? E aumenta o número de demanda
haja vista em razão desse período de desemprego, né? E os juízes, os magistrados, têm uma pauta já previamente designada. Mas não tenha dúvida que ele vai procurar uma data e vai designar, vamos realizar pautas extras nessa semana da conciliação na execução, e a finalidade é não deixar nenhum pedido de conciliação de fora da pauta, é realizar com auxílio dos servidores que estão sendo qualificados pela nossa escola judicial para auxiliar o magistrado nas conciliações. Vocês têm alguma meta para atingir de conciliações a serem feitas nessa semana? Olha, hoje em média de conciliação nos períodos normais gira em torno de 40% a 45%. Né? Nesse período de conciliação na semana da execução, nós temos uma expectativa que vai superar 45%. Então, quero crer que vai chegar aí próximo aos 50%, em algumas regiões pode ser até que ultrapasse isso. Doutor Lorival, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Araçatuba para ter essa conversa sobre várias questões. Deixar as portas abertas para novas visitas a Araçatuba comparecer aqui e o seu agradecimento. Bom, eu quero, Hugo, agradecer essa oportunidade de aqui comparecer para prestar algumas informações acerca do nosso Tribunal Regional do Trabalho, aliás, que é o segundo maior tribunal do país, né? Que é instalado em Campinas, e me coloco à disposição de vocês para, sempre que estar aqui, voltar a essa emissora para poder falar com os telespectadores. Então, agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou em mais um Folha da Região Entrevista. Até o próximo programa.